Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Web TV Fartiel. Eu sou a Aline Fernandes e esse é o Sobrenatural. Essa é uma história particular de algo que aconteceu com meu esposo e é ele quem vai retratar esse relato para vocês. No velório do meu pai. A história que vou contar aconteceu comigo no ano de 2005, numa cidade no interior de Viamão, Rio Grande do Sul. É muito emocionante para mim e me lembro como se fosse hoje. Tudo começou no Natal de 2005, quando o relógio marcava meia-noite. Meu pai me deu um abraço bem apertado. Ficamos alguns segundos abraçados, quando eu percebi que se tratava de um último Natal. Então eu me emocionei e não pude evitar. Meus olhos se encheram de lágrimas e eu percebi que ele também estava emocionado. Então ele me disse: "Cuida bem da sua mãe e seus irmãos." E eu, emocionado, concordei e disse que iria cuidar. Ao total, somos 6 irmãos e eu sou o mais velho, o primogênito. O meu pai bebia muito, fumava muito também. E entre irmãos dizíamos que quando o pai bebia, ele ficava mais legal, porque ele brincava mais conosco, abraçava mais. Porém, isso estava estragando a saúde dele. Só para constar, meu pai sempre foi um ótimo profissional e caprichoso com o pátio e com a casa. Porém, com os problemas de saúde, ele já havia perdido os rins e os pulmões já estavam comprometidos. Então meu pai passou a ficar mais dependente da minha mãe. Naquela época, eu já era casado e tinha um filho. Eu e a minha mãe somos evangélicos, porém meu pai não era. A minha mãe sempre falava sobre Jesus e salvação para ele, mas para ele a conversa não era muito agradável. Diz a minha mãe que em algumas madrugadas meu pai acordava pedindo socorro e sendo sufocado, como se alguém estivesse o estrangulando. Várias vezes ela via vultos negros em cima do meu pai, e quando ela tentava repreender em nome de Jesus, ela se sentia como se estivesse amarrada e com a boca travada, sem poder dizer nada por alguns minutos. Apenas em pensamento ela clamava pelo poder do sangue de Jesus, e até que com muito esforço o espírito se afastava. Mas meu pai ficava bravo, porque ele dizia que aquilo acontecia por causa dela e da igreja. Isso continuou acontecendo outras vezes. A minha mãe chegava a acordar recebendo tapas fortes nas pernas dados pelo meu pai. Ela chegava a dizer que ardia as pernas, e quando ela perguntava para ele por que ele tinha feito aquilo, ele dizia que fez porque ela tinha feito primeiro, sendo que ela não tinha feito nada. Ela conta que algumas vezes acordava como se alguém estivesse puxando os pés dela, de forma que era sacudida na cama. Bom, depois desses acontecimentos, o meu pai começou a ficar mais chato e não gostava que os visitava. Na maioria das vezes, nossos assuntos eram esses. Eu morava no fundo do pátio e dificilmente visitava os meus pais. E um dia eu fui visitá-los, acho que perto das 10 horas depois do trabalho. Nesse horário minha mãe já havia voltado da igreja. Conversamos um pouco. Eu até tentei incluir o meu pai no assunto, mas ele não gostava desses assuntos. Um dia desses ele me perguntou: "Tu não tem que ir para tua casa dormir para trabalhar no outro dia?" E eu tristemente respondi que sim. Eu não esperava pelaquela pergunta. Confesso que fiquei muito triste e por meses aquilo começou a me amargurar. Com o tempo, deixei de frequentar a casa dos meus pais. Só dava um oi quando os via pela manhã. Essa mágoa durou até o dia 31 de julho de 2006. Até que pela manhã, eu e a minha esposa saímos para levar nosso filho na sogra para depois irmos trabalhar. Meu pai estava na varanda, nos fundos, e nos cumprimentou e disse oi. E eu acenei com a cabeça e disse oi. E como de costume, cumprimentou meu filho. E aí, Samuca velho? Depois sorriu e saímos. Meus irmãos disseram que depois de termos saído, meu pai desceu da varanda, pegou uma enxada e começou a limpar o pátio, começou a limpar as escadas entre os degraus. Meus irmãos já estavam acordados e nessa hora viram meu pai caindo de lado na escada. Meus irmãos começaram a gritar dizendo: "O pai está morrendo!" E ele, ainda sóbrio, disse que havia tropeçado e estava tudo bem, mas não conseguiu mais se levantar. Então eles ligaram para a ambulância chegou, fizeram os testes e não tinham encontrado nada nele na primeira vez. Até que meu outro irmão disse: "Será que não é derrame?" Porque ele falou que não estava sentindo nada do lado direito do corpo. Então fizeram os testes novamente e constataram que era derrame cerebral. Ele foi levado de ambulância para o hospital no centro de Viamão. Meu irmão me ligou lá pelas umas 3 horas da tarde mais ou menos. Eu até estranhei a ligação, mas atendi dentro da empresa. Ele me contou o que havia acontecido, mas pediu para eu ficar calmo, que a minha mãe já estava lá. Eu pedi para o meu chefe para eu ir até o hospital, e fui. Eu tomei um choque muito grande, porque naquele mesmo dia eu havia visto meu pai bem, disposto, até brincou com meu filho. Quando cheguei no hospital e entrei no quarto, vi meu pai respirando por tubos e com sangue já ressecado no canto da boca. Comecei a chorar
e fui conduzido pelo médico para fora do quarto. Horas antes, minha mãe havia falado com meu pai e ele reconheceu o estado dele e aceitou Jesus Cristo como salvador da vida dele. Mas o estado dele se agravou, não resistiu e faleceu no dia 2 de agosto de 2006. O corpo foi liberado no dia seguinte e estaria livre para o velório. Eu estava inconsolável, meus irmãos também estavam em estado de choque. A minha mãe não quis velar o corpo, ela disse que eles tinham um relacionamento feliz durante 25 anos e ela não queria aquela imagem como lembrança. Os meus irmãos, por estarem em estado de choque e tudo mais, não se deram por conta que não haveria outra chance e não quiseram velar o corpo também, apenas eu quis. Então minha mãe convidou um jovem rapaz, novo convertido, para me fazer companhia. Eu me lembro que depois de umas 10 horas da noite, nós fomos de ônibus até o centro de Viamão, no cemitério. Era uma noite quieta, uma noite fria, estrelada. Era inverno. Tinha poucas pessoas nas ruas e a parada de ônibus era um pouco longe do cemitério. Tínhamos que caminhar aproximadamente uns 15 minutos para chegar lá. Quando chegamos, as portas estavam escancaradas, não havia ninguém lá. Procuramos o vigia, mas não encontramos para nos instruir. Procuramos de capela em capela, até que encontramos uma com o nome do meu pai, e entramos. Ao ver meu pai ali, chorei muito, mas ao mesmo tempo fiquei feliz. Parecia que meu pai estava brincando comigo, como se fosse me dar um susto. Estava com um semblante sorridente. Parece estranho, mas estava com uma ótima aparência. Parecia que tinha ido dormir há pouco tempo, que estava nos ouvindo. O rapaz conversava comigo e tentava me consolar. E eu lembrei que ele estava com Deus. Sentamos e conversamos contei como era meu pai, do herói que ele era para mim, das brincadeiras de infância, e também falei do estado que ele estava nos últimos meses. De repente, nós dois vimos um vulto passar muito rápido no corredor. Olhamos um para o outro e perguntamos: "Tu viu?" E eu confirmei que sim. Levantamos e fomos até a capela ao lado. Pensávamos que havia chegado os familiares, mas para surpresa e pavor não tinha ninguém. Nenhum familiar, exceto uma senhora jogada dentro de um caixão simples, sem véu, sem estofaria, sem almofada, literalmente sem nada. Parecia um gato jogado dentro de uma caixa de sapato. Isso nos chocou muito. Voltamos para nossa capela apavorados, comentando sobre o estado daquela senhora. Era uma senhora de pele negra, muito magra, em estado esquelético, com uma expressão de amargura, do tipo brava. Nós conversávamos dizendo: "Nossa, será que essa senhora foi muito ruim em vida para não ter ninguém aqui velando o corpo?" Bom, eu já estava muito cansado e o sono já estava pegando. Então, sem ter muito assunto, resolvemos revezar para dormir um pouco. Eu comecei a dormir. Minutos depois, o rapaz me acordou apavorado, dizendo que estava vendo outros vultos na capela, ao lado, que pareciam que estavam espiando a nós. Então ele me pediu para a gente sair e tomar um café. Eu concordei, pois ali também o clima já estava bem pesado. Saímos em busca de um lugar para tomar café. Não encontramos nada por perto. Então tivemos que ir até o final da linha das paradas de ônibus para tomar o café. Caminhamos cerca de 30 minutos ida e volta para o cemitério. Chegamos próximo aos portões do cemitério e vimos de longe as cortinas bem abertas, como se alguém estivesse observando quem chega. Para desespero do rapaz, quando chegamos mais perto da capela, as cortinas se fecharam de forma súbita, com força. Nossa sugestão era: chegou a família da senhora. Porém, mais uma vez estávamos muito errados. Não havia ninguém na capela ao lado, exceto a senhora. Nossa, pense como ficou o rapaz. Nossos pelos estavam arrepiados, ficamos apavorados. Nunca tínhamos visto tantas manifestações numa única noite. Aquela noite foi tensa, porém conforme íamos conversando, íamos nos distraindo. E então o sono foi chegando novamente. Então deixei o rapaz descansar um pouco e fiquei acordado, vigiando. Fiquei pasmo, pois parecia um filme de terror que eu estava vivenciando ali. Sentia a todo momento vultos passarem pelos corredores e paredes. A sensação de sermos espionados era constante. Então, ora eu levantava para olhar a capela ao lado, ora eu olhava para fora da capela para ver se tinha algum movimento, e ora eu olhava o rosto do meu pai pela última vez. Aos poucos fui me distraindo. Segurei a mão do meu pai, beijei seu rosto, sentei e logo adormeci. Acordamos por volta das 5 horas da manhã, eu acho, e fomos tomar um café. Então, ao voltar, ficamos do lado de fora da capela conversando. Nesse momento já não vimos mais nada sobrenatural.
Começamos a andar pelos túmulos, vimos fotos de pessoas que já haviam sido sepultadas ali, conversamos mais sobre o que tinha acontecido na noite anterior, e então voltamos para a capela por mais 2 horas, se não me engano. Então, de fato, chegaram os familiares da senhora do capela ao lado. Chegaram em silêncio, sem expressão, sem conversar uns com os outros. Bem estranho o comportamento deles, né? Mas o que dizer? O dia amanheceu e fomos para casa. Depois daquela noite, nunca mais ouvi falar nada sobre aquele rapaz. Mas as coisas sobrenaturais não acabaram por aí, não. Em outra oportunidade, eu mando outros relatos para vocês. Ele finaliza dizendo que espera que vocês gostem, que não há motivos para ele inventar essa história, né? Que a mãe dele tá de prova e tudo mais. E aí, pessoal, vocês têm alguma história sobre cemitério, alguma coisa que vocês possam contar para nós? Nos mande o seu relato, a sua história. Até, inclusive, aqui onde nós moramos, há uma história que fala que essa casa foi construída em cima de um cemitério. E aqui mesmo, nessa casa, eu e o Fábio já vivemos outras histórias sobrenaturais que eu posso, em outra oportunidade, contar aqui. Mas, realmente, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o vídeo de hoje. E eu sou a Aline Fernandes e esse é o Sobrenatural. Tchau!